Porta adentro viaja hoje até ao Grêmio Literário, uma importante instituição fundada em 1846 por personalidades tão relevantes como Alexandre Plant ou Almeida Garrett. O Grêmio Literário é uma instituição cultural de utilidade pública e também um clube social, instalado desde 1875 no Palacete Louros, um belo exemplar da arquitetura romântica. Desta instituição fazem parte e fizeram nomes notáveis da nossa vida intelectual, social e política. Um desses nomes notáveis é Eça de Queiroz e a sua obra-prima, Os Maias, localiza neste palacete, vizinho ao prédio de Maria Eduarda, uma das personagens deste romance. Ao longo de 175 anos, o Grêmio tornou-se um polo de atividades culturais. Poderíamos evocar aqui o Salão de Humoristas de 1912, o primeiro marco do modernismo português. É, pois, este local cheio de aura que lhe foi conferida por vários vultos da cultura portuguesa, que vamos conhecer hoje pelas mãos de Xavier Alves, membro do Conselho Diretor. Antes de fixar a sua sede neste edifício, o Grêmio Literário instalou-se em diversos locais nesta zona do Chiado, a zona, afinal, onde o romantismo se tinha fixado nesta segunda metade do século XIX. Depois de passar pelo Palácio Quintela Farrobo, o Grêmio Literário instalou-se definitivamente em 1875 neste Palácio dos Viscondes de Louros, que José Augusto de França considera que é o mais genuíno exemplar do romantismo, da arquitetura romântica em Lisboa. Antes de continuarmos, gostaria de vos apresentar desde já um dos ilustres sócios do Grêmio Literário, José Maria Eça de Queiroz, aqui representado por um busto do escultor Teixeira Lopes. Eça de Queiroz, mesmo antes de ser sócio, já frequentava o Grêmio Literário desde os tempos do cenáculo, na década de 1860, com o seu amigo Ramalho Ortigão, pois o seu pai, o magistrado José Maria Teixeira de Queiroz, já era, por essa altura, sócio do Grêmio Literário. Anualmente, o Grêmio Literário celebra a data aniversária do nascimento do grande escritor, que nasceu em 25 de novembro de 1845. Então, vamos subir ao primeiro andar. As litografias que decoram as paredes da escadaria pertencem à conhecida obra do pintor George Vivian, Scenery of Portugal and Spain, editada em Londres em 1839. Pelo caminho encontramos as estátuas da Apolo e Minerva, divinidades da mitologia clássica, ambas protetoras das artes, entre outras atribuições divinas. Ao cimo somos recebidos por Ígia, da mitologia grega, a deusa da saúde. Ora, estamos na sala nobre do Palacete, remodelada nos anos 60 do século passado, onde está instalada a biblioteca do Grêmio Literário, cujo espólio se estende por outras dependências do Grêmio, nomeadamente a galeria que está aqui anexa. Podemos ver aqui retratos e bustos de sócios ilustres do Grêmio Literário, nomeadamente de fundadores, entre os quais cito Rodrigo da Fonseca Magalhães, Alexandre Herculano, Almeida Garrett, Anselmo José Brancamp, António Fontes Pereira de Melo, António Rodrigues Sampaio, Arcebispo de Mitilene, Joaquim Posidónio da Silva, Luís Rabelo da Silva, Marquês de Lolé, mais tarde Duque de Lolé, Visconde de Sá da Bandeira, depois, mais tarde também, Marquês de Sá da Bandeira. O Grêmio Literário foi fundado numa época marcada por uma forte instabilidade política e social, em vésperas da Maria da Fonte, que seguiu a Patuleia. Assim, só a partir de 1848 houve condições para avançar com um programa cultural constituído por um conjunto de cursos de caráter científico e literário. A partir daquela data, os seus salões foram intensamente frequentados e a menção ao Grêmio Literário encontra-se em muitas obras de eminentes escritores, entre os quais se destaca Eça de Queiroz, que se refere a ele em muitas das suas obras. No seu romance Os Maias, várias cenas aqui aconteceram, envolvendo Carlos da Maia, que era um frequentador assíduo do Grêmio Literário. Por outro lado, Maria Eduarda morava no prédio aqui ao lado, em casa
do Maestro Cruz. Nas últimas décadas, o Grêmio Literário tem desenvolvido uma intensa e diversificada atividade cultural. Por exemplo, em 2019, antes da pandemia, foram organizados no Grêmio Literário cerca de uma centena de eventos culturais, o que, de certa forma, ilustra bem a dinâmica cultural da instituição. No contexto da sua afirmação como instituição de relevo no panorama cultural português, o Grêmio Literário, reconhecido como pessoa coletiva de utilidade pública, tem sido objeto de várias distinções e condecorações. Por ocasião da celebração dos 175 anos, em 18 de abril de 2021, o Grêmio Literário foi condecorado por o Sr. Presidente da República como membro honorário da Ordem do Infante Dom Henrique, que acresce a uma anterior condecoração como membro honorário da Ordem de Santiago de Espada. Temos aqui uma posse coletiva dos vencidos da vida. Alguns dos seus membros eram sócios do Grêmio Literário: Essa de Queiroz, Ramalho Ortigão, Carlos Lima Maier, Guerra Junqueiro e Conde Ficalho. Não custa a crer que, nas idas ao Café Tavares e ao Hotel Central, os membros deste grupo jantante, como lhe chamava Essa de Queiroz, passassem por aqui para se inteirarem das últimas notícias. O Grêmio Literário dispunha nessa época de um dos maiores gabinetes de leitura do país, com cerca de 150 exemplares entre revistas e jornais nacionais e estrangeiros, e além disso dispunha em primeira mão de notícias veiculadas pela France Presse, com notícias de, enfim, dos acontecimentos políticos a nível europeu. E, para além da vertente cultural, o Grêmio Literário promoveu também outras atividades, nomeadamente a esgrima, o xadrez, o bridge, com equipas que acabaram por participar em torneios nacionais, conquistando diversos troféus. Temos aqui a fotografia de um torneio de esgrima, disputado em 1909 no Jardim do Grêmio Literário, com uma grande assistência de senhoras, a que assistiu também o rei Dom Manuel II. Um dos acontecimentos que abrilhantaram os salões do Grêmio Literário em 9 de maio de 1912 ficou conhecido como o primeiro Salão dos Humoristas, que se traduziu na primeira exposição de arte moderna que marcou o lançamento da corrente modernista em Portugal. Esta fotografia mostra os grandes artistas da época, acompanhadas pelo então Presidente da República, Dr. Manuel Arriaga. Citam-se os nomes de Rafael Bordal Pinheiro, Almada Negreiro, Jorge Barradas, Setúbal de Carvalhais, entre outros. Estamos na Sala Luís XV, assim chamada por ter sido remodelada no final do século XIX, em estilo Luís XV, com a orientação artística do pintor José Queiroz. Para chamar a atenção para um nu em pose deitada, datado de 1887, da autoria do pintor francês Georges Clérin, da famosíssima atriz Sarah Bernard, que foi sua amante. Sarah Bernard esteve 4 vezes em Lisboa, não tendo passado despercebida a um conjunto de escritores da época, como Essa de Queiroz, Ramalho Ortigão, Fialho de Almeida, nem mesmo, como é óbvio, ao Rafael Bordal Pinheiro. Esta sala é iluminada por 2 belos vitrais de fabrico francês. Estão assinados por Jacques Gruber, um dos fundadores da escola francesa de Nancy, em 1901. Estamos no Salão Bar, remodelado no final dos anos 60 do século passado, por Duarte Pinto Coelho. No quadro do fundo temos uma composição que é conhecida como o Quadro dos Fundadores. Para chamar a atenção para este relógio de bronze, representa Mefistófeles e o Tempo, um demónio debruçado sobre o mostrador, personagem do poema trágico Fausto, do grande escritor alemão Goethe. Essa de Queiroz inspirou-se naquela obra alemã para a sua fantasiosa novela O Mandarim. Numa das Crónicas dos Gatos, que decorre no Grêmio Literário, Fialho de Almeida, com o seu olhar certeiro, descreve este relógio, imaginando talvez, quem sabe, ouvir a ácida gargalhada de Mefistófeles, como diz Essa de Queiroz no Mandarim. Esta peça está assinada pelo pintor e escultor francês Louis Carrier-Bleuse, de finais do século XIX. A varanda onde nos encontramos é uma extensão da sala de jantar, decorada ao gosto da Arte Nova. Foi aqui, também no jardim, que na noite de 30 de junho de 1972 teve lugar o evento gastronómico
que a imprensa de então viria a classificar como o banquete do século e que reuniu grandes cozinheiros franceses. O Jardim do Grêmio Literário é um dos grandes atrativos. Aqui se servem almoços em determinados dias da semana e se organizam também banquetes. A fonte foi aqui colocada em 1844. Na transição do século XIX para o século XX, o jardim foi objeto de uma replantação. A traça atual do jardim data dos anos 60 do século passado e é da autoria do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, que foi nosso sócio. Essa de Queiroz referia-se ao jardim como a sua quinta, com porta para o Chiado. Daqui podia espreitar para o prédio ao lado e imaginar ver a janela Maria Eduarda. Terminamos aqui a nossa visita ao Grêmio Literário. Tivemos muito gosto em recebê-los nesta Casa de Cultura.